E o Palmeiras perdeu de novo e a paciência de Abel Ferreira parece muito perto do fim. Será que o técnico português está preparando o terreno para ir embora? No vídeo de hoje do canal do Nicola a gente discute sobre isso, fala também sobre a situação do São Paulo. O tricolor tropeçou de novo e já torcedor são paulino pedindo a saída de Crespo, por mais maluco que isso possa parecer. Quero falar sobre o autor do gol da seleção colombiana contra o Brasil. Ele quase virou reforço do Corinthians em 2018, mas você vai saber daqui a pouquinho. Por falar em jogo da seleção, vou contar sobre a audiência na briga entre Globo e SBT. Novidades ainda sobre o Red Bull Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro. Tudo sobre o Rogério Ceni e o Pedro. O técnico do Flamengo ficou muito irritado com o centroavante rubro-negro. Para completar o Inter com mais um reforço e Copete, ex-jogador do Santos, chegando ao Avaí. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 1 da tarde. Vamos antecipar o programa, mas naquele mesmo molde. Vocês perguntam, eu respondo aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes. Combinado? Bom, bora começar esse vídeo contando que ele é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E com esse tanto de jogo, de Copa América, Euro, Campeonato Brasileiro, de várias divisões, são muitas as chances de você faturar dinheiro na 1xBet. O mais legal de tudo é que a 1xBet oferece inúmeras oportunidades dentro de cada jogo. Dá uma conferida clicando no link que está na descrição desse vídeo e abrindo, por exemplo, os jogos do Campeonato Brasileiro dessa noite. São todas as oportunidades possíveis. Se você estudar direitinho o jogo, tenho certeza que você vai ter enormes chances de ganhar. Sempre lembrando que na 1xBet, quem usar o cupom Nicola tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. E quem é iniciante na 1xBet e perder a aposta tem até $10 retornados pela casa. Bora começar esse vídeo falando sobre o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Sabe quem é? Copete, atacante colombiano de 33 anos de idade, que com a camisa do Santos marcou 26 gols. O contrato dele com o Santos terminou e ele foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Avaí, contratado pelo Marco Aurélio Cunha, que é o diretor executivo de futebol por lá. O Avaí joga a segunda divisão. Copete vai se juntar a outros jogadores veteranos e experientes, como o lateral direito Edilson, como o zagueiro Betão, o lateral esquerdo Diego Renan e o atacante Júnior Dutra. O Avaí que na temporada de 2020 passou sufoco na segunda divisão, mas acaba de ser campeão catarinense. Bora falar agora sobre o Internacional, que conseguiu mais um reforço. Depois de Bruno Mendes do Corinthians, o Inter se acertou com o Botafogo pelo lateral esquerdo PV. Atleta que foi comprado por 5 milhões e 200 mil reais. Metade dessa grana fica para o Botafogo, metade da grana fica para o Nova Iguaçu, que foi o clube que revelou o PV. Só para contar o excelente negócio que o Botafogo fez, o Botafogo comprou 50% dos direitos econômicos do Nova Iguaçu por 300 mil reais e agora vai embolsar 2 milhões e 600 mil por 25% dos direitos econômicos. A nova configuração vai permitir ao Internacional ter 50% dos direitos econômicos, o Botafogo fica com 25% e o Nova Iguaçu mantém outros 25%. PV que fez boa temporada com a camisa do Botafogo, foram 18 jogos e era um dos principais destaques do time do Marcelo Chamusca. O Inter vai pagar esses 5 milhões e 200 mil da seguinte maneira: metade da grana à vista e o restante em 4 parcelas. O PV ainda pode render mais 1 milhão de reais para o Botafogo e para o Nova Iguaçu, eles dividirem essa grana, desde que consiga bater algumas das metas, todas estipuladas ao número de jogos. A cada 10 partidas, o Inter paga mais 200 mil reais. Bora falar sobre a treta entre Rogério Ceni e Pedro. O Flamengo venceu o Fortaleza na noite dessa quarta-feira, a vitória por 2-1, os 2 gols do Flamengo marcados pelo Bruno Henrique. O Fortaleza descontou com o David e pôs uma enorme pressão nos minutos finais da partida. De qualquer maneira, o Flamengo se recuperou da derrota para o Red Bull Bragantino e chegou a 9 pontos em 12 disputados no Campeonato Brasileiro. Mas o que mais chamou a atenção, além da despedida do Gerson, o último jogo do Vapo com a camisa rubro-negra, passagem bem marcante, 109 jogos, 7 gols, 12 assistências e 8 títulos. Ele se despediu do Flamengo, garantindo 20 milhões de euros. Mas, como eu tinha dito, o que mais chamou a atenção nessa quarta-feira foi a reação do Pedro à substituição. O Rogério Ceni decidiu tirar o Pedro durante o segundo tempo.
e o Pedro foi ao banco de reservas, deu tapa numa água, jogou a caneleira para cima, ficou reclamando por muito tempo. Na entrevista coletiva depois do jogo, Rogério Ceni foi perguntado sobre o assunto e não afinou para o Pedro. Olha o que ele disse, abre aspas. Fico triste, acho desrespeitoso, não só comigo, mas com o atleta que vai entrar. Mas, enfim, acho que esse negócio da seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. O Rogério Ceni se referindo ao fato de o Pedro ter sido chamado para disputar a Olimpíada e o Flamengo não ter liberado. E o Rogério completa de forma forte. Acho lamentável, não acho uma atitude correta, acho feio, fecha aspas. Bora falar agora sobre a seleção brasileira que venceu a Colômbia por 2-1 e se manteve 100% na Copa América, 3 jogos e 3 vitórias, essa a mais complicada de todas. A seleção brasileira sai atrás com um golaço do Luiz Dias e chega à virada nos minutos finais do segundo tempo. Primeiro com um gol do Richarlison, depois de muita contestação porque o árbitro toca na bola, e o gol derradeiro, o gol da vitória da seleção brasileira, sai nos acréscimos por volta dos 56 minutos do segundo tempo. Vitória por 2-1, que fez bem a seleção brasileira e que complicou a situação da Colômbia. Bom, queria te contar sobre a audiência dessa partida. O SBT conseguiu a segunda colocação com média de 12 pontos e picos de 17, bem atrás da Globo, que registrou uma média durante todo o período de 26 pontos. A Record ficou em terceiro com 9, a Band e a Rede TV tiveram 1 ponto cada, isso em São Paulo. A boa notícia para o SBT é que, enfim, a emissora do Silvio Santos conseguiu bater a novela Gênesis, algo que não vinha acontecendo em outros tempos. Só para registrar também a estratégia da Globo, que fez uma edição do Jornal Nacional mais comprida e uma edição da novela também maior. Tudo para diminuir a oportunidade de o SBT se dar bem com essa história. Antes de mudar de assunto, só contar sobre o bate-boca entre o Neymar e o Borja, ex-jogador do Palmeiras. Ele ainda pertence ao Palmeiras, mas vai ser comprado pelo Júnior Barranquilla. Eles se desentenderam durante o jogo e na saída começaram a bater boca. O Borja se referiu ao Neymar como um caicai. E o Neymar respondeu algo como: "Ah, você não jogou bem nem no Palmeiras, é muito fraco." E foi assim que a discussão quase acabou nas vias de fato, não fossem os seguranças. Aproveitando que falei sobre a seleção brasileira, quero te contar sobre o Corinthians e Luiz Dias. Se você assistiu ao jogo do Brasil, deve ter se encantado com um gol marcado pelo atacante colombiano, pois saiba que esse jogador poderia ter ido para o Corinthians em 2018. Um empresário que sugeriu o nome ao Corinthians me contou que tinha quase tudo acertado. O Duílio Monteiro Alves era o diretor de futebol do Corinthians na época e já havia concordado com o pagamento para o Júnior Barranquilla. Não era uma quantia tão grande. O negócio acabou melando porque o Jair Ventura, que era o técnico do Corinthians na oportunidade, disse que o Luiz Dias não atenderia às reivindicações e às necessidades dele para o time. Pois saiba, Jair Ventura, que o Luiz Dias, depois de deixar o Júnior Barranquilla, foi comprado pelo Porto. Foi titular nas 2 últimas temporadas, com quase 100 jogos, 97 jogos e 25 gols marcados no futebol português. Hoje, o Luiz Dias, além de titular da seleção colombiana, é avaliado em 18 milhões de euros. Bora agora falar sobre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O time de Bragança Paulista, jogando em casa, venceu por 3-1, os 3 gols marcados pelo Ítalo. Palmeiras descontou com Breno Lopes, que nem começou como titular, mas saiu do banco para marcar. Mais um tropeço do Palmeiras e outra vitória do Red Bull, que já vinha de triunfos contra Corinthians e Flamengo. Com a terceira vitória consecutiva, o Red Bull pulou para a ponta do Campeonato Brasileiro. Nesse momento soma 14 pontos conquistados. Além de líder, é invicto e tem o melhor ataque da competição, são 16 gols marcados. Trabalho muito bem avaliado de Maurício Barbieri, ex-treinador do Flamengo. Ouvi de um dirigente do Red Bull Bragantino que o Barbieri vai ser um dos principais treinadores do futebol brasileiro dentro de um período de 5 anos. Será que o Red Bull Bragantino tem força para continuar brigando pela ponta? Estou muito curioso para saber a sua opinião. Uso o espaço para comentários para registrar ela. Bora falar agora sobre o outro lado. O Palmeiras foi derrotado, é o 4º colocado na tabela de classificação com 10 pontos ganhos, pode perder algumas posições com a rodada, o complemento da rodada nessa quinta-feira. Mas o que mais chamou a atenção depois do 3-1 para o Red Bull Bragantino foram as declarações fortes do Abel Ferreira em entrevista coletiva. A impressão que eu tenho é de que a cada entrevista o Abel deixa mais claro o seu descontentamento com os dirigentes do Palmeiras. Dá uma olhada no que ele falou, abre aspas. Em março eu entreguei para a diretoria um relatório com tudo o que era preciso para vencer as competições. Eu, nesse momento, não conto mais com reforços. Fiquei sem esperança.
Os reforços vão chegar quando? Em agosto? Em agosto já passou e vai ser difícil, fecha aspas. Em outro momento o Abel diz que está desiludido. Ele repete a palavra 2 vezes para enfatizar o quão chateado ele está com os dirigentes do Palmeiras. Ele lembra que há necessidade de melhorar o time, que o Palmeiras não tem facilitado isso. E a impressão que eu tenho é de que o técnico português está criando um clima para que, diante de uma proposta que possa vir da Europa, ele tenha seu caminho facilitado para deixar o Palmeiras. E o que mais me chama a atenção em toda essa história é que Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, e Anderson Barros, diretor executivo de futebol do clube, vão desperdiçar a oportunidade de ter um dos melhores técnicos em atividade no Brasil por não oferecerem reforços. Opções não faltam, mas a impressão é de que o Palmeiras não quer gastar nenhum dinheiro, mesmo tendo enormes e bons ativos entre os jogadores. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Diego Costa topa baixar sua pedida, a primeira pedida feita ao Palmeiras, para ter a oportunidade de jogar no Clube do Coração. Mas ninguém do Verdão nem sequer entrou em contato com o Diego Costa depois de uma conversa que aconteceu alguns meses atrás. Desse jeito, Maurício Gagliotti e Anderson Barros vão colocar o Palmeiras numa enorme crise e sem o treinador português. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo em crise. O tricolor tem o pior início de sua história no Campeonato Brasileiro na noite dessa quarta-feira, jogando contra o fraco Cuiabá no Morumbi, empate em 2-2. E olha que o São Paulo ainda esteve atrás no 2-1, correndo o risco de perder para mais um time que acaba de subir da segunda para a primeira divisão. Desde que foi campeão paulista, o São Paulo só venceu uma vez, e nos últimos 6 jogos são 3 empates e 3 derrotas. O tricolor, dos 18 pontos possíveis no Campeonato Brasileiro, soma apenas 3 e está na zona do rebaixamento. Nesse momento ocupa a 18ª colocação. Classificação incomparável e inaceitável para o time que venceu com muito mérito o Campeonato Paulista. As lesões podem ajudar a explicar, sim. São Paulo tem sentido falta de vários atletas, embora o Benítez tenha atuado como titular e marcou um dos gols, e o Daniel Alves retornou no intervalo do jogo. Mas outros atletas seguem lesionados, como por exemplo o Miranda, o Luan, o William e também o Luciano. É importante registrar que o São Paulo, nos últimos 17 jogos de Campeonato Brasileiro, somou apenas 2 vitórias. Estou somando essa fase inicial desse Campeonato Brasileiro e a reta final do Campeonato Brasileiro passado, que foi muito ruim. O Crespo já tem sido cornetado por torcedores do São Paulo. Me parecem precipitados, mas já havia quem escrevesse no Twitter na noite dessa quarta-feira pedindo a demissão do Crespo. Você concorda com essa história? Deixa no comentário a sua opinião. Só para arrematar, o Crespo foi perguntado sobre tudo que o São Paulo vem passando e disse o seguinte, abre aspas: se os resultados não estão chegando, tem um culpado e ele está aqui, sou eu, fecha aspas. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Não se esqueçam, o programa do Nicola começa às 1h, é a chance de você perguntar tudo aquilo que você quiser saber sobre o seu clube. Se eu não souber responder, repasso para as minhas fontes via WhatsApp, tá bom? Antes de completar, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal. A gente se vê às 1h, combinado? Abraço, tchau, tchau!